Questão 43. Você está discutindo com um colega de trabalho no telefone celular, enquanto à sua frente, a 25 metros de distância, viaja um carro de polícia disfarçado. Os dois veículos estão a 110 km por hora. A discussão distrai sua atenção do carro de polícia por 2 segundos. Tempo suficiente para você olhar para o telefone e exclamar: "Eu me recuso a fazer isso." No início desses 2 segundos, o policial freia bruscamente, com uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Qual é a distância entre os dois carros quando você volta a prestar atenção no trânsito? E letra B. Suponha que você leve o tempo de 0,4 segundos para perceber o perigo e comece a frear. Se você também frear com uma desaceleração de 5 metros por segundo, qual é a velocidade do seu carro quando você bate no carro de polícia? Então, nós temos a seguinte situação. Você está discutindo com seu colega através do celular enquanto dirige a 110 km por hora, enquanto que tem um carro de polícia à sua frente, a 25 metros à sua frente, com a mesma velocidade. Então, inicialmente, vocês estão com velocidade constante. O carro de polícia vai frear uma taxa de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, vai ter uma desaceleração nesse valor. E ele vai fazer isso no início desses 2 segundos de distração. Quanto que você vai andar até perceber que o carro está freando, né? Na verdade, após esses 2 segundos distraídos. Após esses 2 segundos distraídos. Então, vamos lá. A distância entre vocês dois, 25 metros. Então, o seu carro está na posição 0 do eixo X e a traseira do carro de polícia na posição 25. Então, eles se locomovem e vai haver a colisão. Então, 110 km por hora dá 30,56 metros por segundo. E a desaceleração do carro de polícia, 5 metros por segundo ao quadrado. Como você está em velocidade constante, distraído por 2 segundos, então velocidade média. Isolando o deslocamento e fazendo a substituição, nós temos a velocidade de 30,56 metros por segundo, que é os 110 km por hora, vezes os 2 segundos que você estava distraído. Isso vai dar 61,12 metros percorrido distraído. É muita distância. E o carro de polícia vai se deslocar quanto nesses 2 segundos? Porque ele está à mesma velocidade que você, mas vai desacelerar. Então, ele não vai parar de uma vez. Ele vai ter um deslocamento enquanto desacelera. Então, um movimento uniformemente variado. Então, esse deslocamento vai ser dado por 25, que é a posição inicial. Lembrando que a origem é o carro vermelho, então a posição x0 é do carro vermelho e a posição inicial x0 do carro de polícia é 25. Velocidade inicial, 30,56 metros por segundo, né? Afinal vai ser 0, né? Que ele está freando. O tempo de 2 segundos, mais um meio a desaceleração, que é de menos 5 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo de distração do carro vermelho, que é 2 segundos, que a gente quer o quanto que o carro de polícia vai andar nesses 2 segundos. Resolvendo tudo isso aí, né, nós vamos ter aí 25, fazendo a multiplicação ali, 61,12, e fazendo a operação do último termo, tudo aquilo ali vai dar 10. Resolvendo essa soma e essa subtração, nós vamos ter aí 76,12 metros. Então, o carro de polícia vai andar 76,12 metros. Então, o carro vermelho vai andar 61 metros e o carro de polícia vai andar 61,12 metros. Então, o deslocamento, quer dizer, na verdade, a distância entre esses dois veículos
né, vai ser a diferença entre o deslocamento deles dois. Então, vai dar aí 15 metros. Então, o carro vermelho, quando perceber que após esses 2 segundos distraído, vai estar a 15 metros do carro de polícia. Na letra B, ele quer o seguinte: a que velocidade o carro vermelho vai bater na traseira do carro de polícia, levando em consideração que o tempo de resposta, quando ele perceber que o carro de polícia está freando, é de 0,4 segundos. Então, nós temos o seguinte: quanto que cada um vai andar nesse intervalo de tempo? No intervalo de tempo dos 2 segundos em que o motorista vai estar distraído, mais 0,4 segundos, ou seja, 2,4 segundos, para que ele comece a frear. Então, o carro vermelho vai andar aí nesse intervalo de tempo, desses 2 segundos, desses 2,4 segundos distraído mais o tempo de resposta da reação, vezes a velocidade do carro. Então, ele vai andar aí 73,34 metros. Quando ele começa a frear. E o carro de polícia, neste mesmo intervalo de tempo, vai ter se deslocado quanto? Aí, função horária, né? Substitui todos os valores, só que agora, no tempo, você vai colocar 2,4 segundos. Então, a gente faz aí a substituição, resolve as potências, as multiplicações, as divisões, e depois é só resolver as operações. E aí vamos ter aí um deslocamento de 83,94 segundos. Então, quando o motorista do carro vermelho começa a frear, ele vai estar a essa distância aqui do carro de polícia, né? O deslocamento que ele andou nesse intervalo de tempo e o deslocamento que o carro de polícia andou nesse intervalo de tempo, um menos o outro. Então, vai ser 10,6 metros. Então, veja que a 15 metros de distância, ele percebe que o carro está freando e quando ele começa a frear, né, que foi o intervalo de tempo de resposta, ele vai estar a 10,6 metros do carro de polícia. E a que velocidade o carro de polícia vai estar quando isso acontecer, né? No início do momento da freada do carro vermelho. Então, nós temos aqui, função horária da velocidade é a velocidade inicial do carro de polícia, 30,56 metros por segundo, mais a desaceleração, mais o tempo em que o carro vermelho passou distraído e o tempo de resposta, que é 0,4 segundos. Então, no momento em que o carro vermelho começa a frear, o carro de polícia está a 18,56 metros por segundo. Então, nós temos o seguinte: nós temos a distância que o carro vermelho está, do carro de polícia, a velocidade em que o carro de polícia está no momento em que isso acontece, que é 18,56 metros, a desaceleração do veículo, do carro de polícia, a desaceleração do carro vermelho, que no enunciado diz que é a mesma do carro de polícia, que é 5 metros por segundo ao quadrado, e a velocidade do carro vermelho, imediatamente antes de começar a frear, que é a mesma do carro de polícia lá no instante, antes de frear, que é de 30,56 metros por segundo. Então, para saber qual vai ser a velocidade em que o carro vermelho vai colidir, ou seja,
vai ser numa mesma posição, né? Se vai ter a colisão, a posição dos dois vai ser a mesma. Então, nós temos aí um X, que é a posição para o carro de polícia, vai ser a mesma do carro vermelho. E nós temos todas as outras grandezas. Então, nós temos aí a equação. A função horária para o carro de polícia, desacelerando, e a função horária para o carro vermelho também desacelerando. Então, a posição inicial do carro de polícia é 10,6 metros, porque agora a gente está considerando as posições dele quando o carro vermelho começa a desacelerar. Então, considerando a posição do carro vermelho como sendo 0, a do carro de polícia vai ser 10,6. A velocidade no instante em que o carro vermelho, a velocidade do carro de polícia no instante em que o carro vermelho começa a desacelerar é de 18,56 metros por segundo. Então, quando ele desacelera, o carro de polícia já está nessa velocidade. Mais um meio de menos 5t quadrado, né? Que menos 5 é a desaceleração. Do outro lado da igualdade, temos as grandezas para o carro vermelho. A posição inicial é 0. A velocidade inicial é 30,56 metros por segundo, que é quando ele começa a desacelerar. Lembre-se que antes disso ele estava a velocidade constante, por isso que é o mesmo valor aí. E a desaceleração é a mesma, 5 metros por segundo ao quadrado. Elimina os termos que são semelhantes. Então, nós temos aí essa igualdade. Coloque em evidência o tempo, que é o mesmo, né? Então, o intervalo de tempo para que isso ocorra vai ser o mesmo para os dois. Então, a gente faz aí 30,56t menos 18,56t, que vai dar 12. Colocou do outro lado da igualdade o termo independente, que é 10,6. Agora é só colocar isolar o t de um lado da igualdade e fazer a divisão. Nós temos um intervalo de tempo de 0,883 segundos. Quase um segundo para a colisão quando o carro vermelho começa a frear. Então, seja um intervalo de tempo muito pequeno. Então, para essa desaceleração, para esse intervalo de tempo, né, qual vai ser a velocidade com que o carro vermelho vai bater no carro de polícia? Então, nós temos função horária da velocidade. A velocidade inicial, que é de quando ele começa a frear, menos a desaceleração, menos o tempo que ele vai levar para colidir. Então, resolve a multiplicação, depois resolve a diferença, e aí nós temos aí uma velocidade de 26,15 metros por segundo, batendo na traseira do carro de polícia. O que dá aí 94 km por hora. Então, vai ser aí uma senhora colisão na traseira do carro de polícia. Então, vai dar ruim para esse camarada. Até a próxima questão.